Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu fiz um vídeo rápido aí, coloquei até no YouTube dias atrás, um dia que essa Bíblia chegou. Só que eu não consegui, eu vi que não pareceu muita coisa, porque eu estava junto com a minha filha e ela estava mexendo e eu também, então ficou aquela coisa, né? Ela gosta muito de Bíblia e ela vai fazer 2 anos. Então, assim, tá naquela fase que quem é mãe aí sabe como que é a luta. Então, assim, às vezes eu não consigo fazer muita coisa referente à gravação de vídeos, e eu gosto muito de gravar para vocês. E tava nessa correria aí. Aí aproveitei que ela deu uma saidinha, falei, vou gravar rapidinho aqui, que uma inscrita pediu para eu fazer uma comparação. Então eu vou mostrar essa Bíblia para vocês. Não vai ser um review assim muito longo assim dela, né? Acho que vamos ficar mais nas comparações mesmo, porque é uma Bíblia simples, não é uma Bíblia de estudo, nem uma Bíblia para você portátil, para você levar para onde você for, colocar dentro da bolsa, da mochila, para você sempre ter a palavra de Deus junto com você. Eu imagino que essa seja a intuição, né, da Thomas Nelson, né, seja o intuito dela para os seus clientes, né, e tudo, para a gente poder ter um material bom, de boa qualidade, para a gente poder carregar para onde a gente for, se a gente for sair, viajar, você ter a Bíblia ali junto com você. Eu levo umas mais finas, maiores. Eu tenho uma Almeida século XXI que está comigo, que fica dentro do carro. Eu já deixo lá estrategicamente. Já fica lá, porque se eu vou à igreja e às vezes eu esqueço de levar a minha, eu não coloquei na bolsa, eu já tenho uma ali dentro do carro para poder estar fazendo a leitura junto com os irmãos. Então, essa Bíblia aqui, ela chama Bíblia Pocket. Ela é NVI, a nova versão internacional 2023. É uma versão mais recente da NVI. É uma boa tradução. Eu gosto da tradução da NVI. E ela veio assim. Não é uma Bíblia simples, ela veio com esse detalhe nesse papel aqui de guarda, nessa folha de guarda, que foi feito por essa designer aqui, ó. Design por Maiara Menezes. Eu achei lindo, né? Em parceria ela fez esse desenho, né? Esse design para Thomas Nelson, para colocar nessa Bíblia aqui. Eu não sei se nas outras tem. Eu acho que na preta não. Não sei se na rosa, né? A de bolsinha vai ter. E então ele fez mais 4 capas. Que vai estar aqui, ó. Capa preta, que é a Bíblia mais simples, né? Com o corte aqui dourado. Tem também a marrom com zíper, que é um leão assim gravado na capa. Eu achei linda aquela capa, eu fiquei tentada entre aquela, a marrom, e eu gosto muito de Bíblia marrom. Eu acho assim muito legal. E tem a florida com alça, que é essa daqui, que tem essa alcinha aqui. E a rosa com corrente, que seria tipo uma bolsinha, né? As meninas aí, as jovens, fica super legal vocês usarem essa bolsinha aí. E ela vem bonitinha, ela vem dentro de uma caixa, né? Eu vou deixar os links aí para vocês. E vamos focar nessa daqui. Então, essa daqui é a capa florida luxo, né? Com zíper, capa florida com alça. Ela tem essa alça aqui. E essa alça tem a cor um pouquinho mais escura que a capa. E também ela vem aqui com índice, um prefácio, uma nota sobre a fonte. Então, a fonte dela é a Leitura Perfeita, né, do Thomas Nelson, que é deles. E ela tem um Novo e um Antigo Testamento simples, com algumas notinhas aqui de rodapé, sobre o próprio texto deles, né, da NVI 23. Então, eles fizeram esses pequenininhos comentários aqui. Tem lugar que tem mais, ó. Então, assim, dá para ler, né, eu de óculos eu consigo ler. Mas não é aquela Bíblia para você fazer aquela leitura extensa, porque a letra é pequena. A não ser que você seja mais nova, né, e não use óculos e consiga ler, né? Eu acho que a fonte tá ok, porque a fonte de leitura é perfeita, né? Ela veio com esse fitilho dourado, eu achei que não combinou muito com a estrutura da Bíblia, né? Talvez para mim não ficou muito
não combinou muito, não. Né? É tipo o cadastro da Purpose, né? Tipo o fitilho da Purpose. Mas eu achei que o dourado, ele desentoou um pouco no meio da cor central dessa Bíblia aqui. O que eu achei de vantagem? O zíper não pega nas folhas. Ó. Você fecha e ainda sobra um dedo ainda. Aqui. Então, assim, isso é muito legal. Dá até pra você colocar um lápis aqui, ó. E fechar sem danificar, sabe? Ainda parece que sobra um pouquinho. Não fica aquele trem arrochado, né? Igual essa daqui, ó. Tem essa NVI aqui, que ela pega nas folhas, na beiradinha das folhas, ó. Então, ela sempre vai pegar aqui e vai estragar. Como essa Bíblia não foi muito manuseada, apesar que ela tem mais de 26 anos, tem 26 anos, ela não foi muito manuseada, né, por quem era o antigo dono. Então, ela não estragou muito. Eu que estou mais mexendo com ela, então ela já vai começar a dar um desgaste maior aqui, porque o zíper ele é muito colado. Tá vendo? Ele é muito colado. Então, acho que a Thomas Nelson super acertou nesse zíper distante das folhas. Então, você vê que no abre e fecha dela, você tem ali um espaço muito bom de distância do zíper para as folhinhas, para não estragar a sua Bíblia. Nem o final dela aqui, Apocalipse, acaba aqui mesmo, não tem nenhuma outra folha, poderia ter mais uma ou duas folhinhas aqui, e finaliza com esse lindo papel. E o tamanho dela é 17 por... Eu fiz a medição, onde que eu botei a régua agora? Que eu tive que começar o vídeo de novo, porque deu um barulho ali pra mim editar. Ai, eu vou pegar aqui. Ó. 17 por 11. 17 por 11. É o tamanho dela. E é uma Bíblia pequena mesmo. Né? Como falei pra vocês, a proposta deles, né, é de você levar para qualquer lugar que você vá. Eu já manuseei ela um pouco. E ela já tá dando umas ranhurinhas aqui. Né, de marca mesmo, de abre e fecha. Então, ela dá essa marca mesmo, né, normal, gente. Nessa capa aqui. Ó, acho que agora pegou a câmera. E eu vou fazer uma comparação com essa Bíblia aqui, que é a minha pequena Bíblia de oração. Eu fiz umas modificações nela, eu coloquei um elástico. Eu tentei colocar um ilhoso, mas não deu, porque a capa dela é muito grossa. Mas como já estava furada, eu falei, eu vou fazer aqui vou colar. Colei com essa cola aqui, ó. E ela colou super bem, o elástico não soltou, que o meu medo era de, tipo, vou fechar a Bíblia e o elástico solta. Aí não soltou, graças a Deus. Então, o que eu vou fazer de comparação aqui? Não é nem de tamanho, assim, porque o tamanho as duas se parecem muito, né? A diferença é que essa daqui não é tão fininha, né, quanto a Purpose, ela é mais grossa. É porque aqui eu coloquei os washi tapes, né, nos livros. Então, ela ficou mais grossa mesmo, né? E, até mostrei a foto da minha filha aqui. Acho que agora não tem muito problema, não. Isso aqui é minha neném, gente. Mas ela já tá maiorzinha, então já tá bem diferente disso aqui. E essa Bíblia aqui eu fiz com Bíblia de oração mesmo. Eu tinha colocado até muitas abas nela. Eu tirei as abas e deixei apenas algumas que eu tô usando mais, né? Pra não ficar tanta informação. Apesar que depois eu vou dar uma completada nela. Eu vou fazer algo mais específico. Então, eu coloquei bastante washi tapes aqui nos inícios, nos livros, marcando os livros, né? Como se fosse uma abas, só que com washi tape, para marcar os livros aqui. E o que eu quero fazer aqui é a comparação de tamanho de fonte, que uma inscrita pediu. Então, eu tô fazendo aqui para vocês verem, também conhecer, né? Apesar que essa daqui é a leitura perfeita, a da Thomas Nelson é a leitura perfeita, essa daqui é da Mundo Cristão. Tem o review dela aí, não dessa aqui, tem da outra que eu tenho, que eu tinha comprado uma com a capa, que veio com a capa toda ruim. E eu mandei trocar a capa com
colocar uma capa de couro, que foi essa daqui, ó. Acho que vou até comparar com essa daqui. Opa! Que as duas têm a capa parecida aqui, vai ficar mais fácil na abertura. Então, essa daqui eu não tô usando tanto, mas eu mandei colocar também fitilhos e tudo mais. Gente, por medida de comparação de tamanho de fonte, acredito que dá pra vocês verem daí. Deixa eu aumentar aqui. Essa daqui, que é a minha pequena Bíblia de oração, ela tem a fonte um pouco maior do que essa aqui. Isso dá pra ver, né? Ela tem o tamanho da fonte maior. Eu acho mais confortável. Se você for fazer uma leitura um pouco mais extensa, essa daqui, eu acho que ela fica melhor para isso. E a cor da letra dela é meio lilás, meio roxo, não vou saber dizer direito. Mas não é tão escuro, né? Essa daqui é a fonte preta mesmo, normal. Não tá em negrito, né? Só os subtítulos. E essa daqui, eu sempre achei ela muito confortável de se ler, a pequena Bíblia de oração. E essa daqui, por ser leitura perfeita, mas igual eu falei pra vocês, não dá pra ficar fazendo aquela leitura extensa de muito tempo de leitura, né? Se você, por exemplo, for fazer um devocional, alguma coisa assim, você ficar muito tempo, aí eu acho que dá uma cansada na vista, principalmente para quem usa óculos. E eu tenho mais duas aqui, que é essa é a Ara, ó, NVI 23, NVI, se não me engano, acho que essa daqui é 2000 e... Deixa eu ver quando que eles lançaram essa Bíblia. Porque ali tá 2000 e... Tá copyright 2010, mas NVI... Eles não colocaram um ano. Mas aqui tá 2010, ó, então deve ser a de 2000. Provavelmente a versão de 2000 que tá aqui. Então essa daqui, NVI 2000, vamos deixar assim. NVI 2023, que é da Thomas Nelson. Essa daqui é a versão ARA, essa daqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem outras capas, né? E ela é um papel mais fino, então ela tem um pouquinho mais de transparência, né? Você vê o texto do outro lado, mas a letra é muito maior. E ela é um pouquinho maior também. Mas não é tão grande assim não, gente. Ó. Só por dentro, né? Que no caso que a gente for comparar, ela é um pouquinho maior só. Mas tem uma fonte muito boa também para você que quer uma outra opção. O texto tem 2 colunas e ela tem essa linha aqui em toda ela. Tem essa linha aqui. Essas bíblias pequenas são boas para você fazer bíblia de oração ou bíblia de oração, bíblia de promessas, né? Dá para você fazer também. Essa de zíper eu acho um pouquinho mais difícil, que se a gente colocar os marcadores, ele vai dar um contrito aqui, um atrito com o zíper. E essa daqui, que eu acho que tem ainda para vender, mas tá num preço mais alto. Essa daqui eu comprei na época no Shopee. Então, assim, acabou super rápido. E tem a Bíblia Carteira também. Deixa eu chegar isso pra cá. Tem a Bíblia Carteira também, que eu vou mostrar para vocês. Eu tô tentando mudar aqui o foco da câmera, mas não tô conseguindo. Deixa eu fazer assim. Essa daqui foi um achado num sebo, capa de couro mesmo. Ela é revista e corrigida de 2009, tá aqui. É na grafia simplificada com referências e algumas variantes. Então, ela tem muita referência para uma Bíblia pequena. Tem muita referência cruzada. Então, assim, eu consegui achar essa Bíblia e um preço acessível, não estava muito cara não, apesar de ser uma Bíblia um pouco mais difícil de você encontrar, não se encontra. E ela é da IBB, né, que tem esse peixinho aqui. Acho que é a Imprensa Bíblica Brasileira que chama. E eu tenho esse exemplar aqui, da Revista Corrigida. Eu tenho uma outra, eu achei que eu só tinha uma, mas eu tenho a outra, que é a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ela é também revista e corrigida. Então, assim, minhas Bíblias pequenas são essas, né? Que eu mais utilizo, essa daqui.
Essa daqui eu já deixei mais guardada, né? Mas de vez em quando eu pego, porque eu tô fazendo umas marcações aqui para deixar também para minha filha. Então, muita coisa que eu faço, gente, nas minhas Bíblias, além de fazer para mim, eu já faço pensando na minha filha, né? Vocês sabem que eu vendi algumas Bíblias para adquirir outras. Tem até que fazer um outro review ali para vocês, né? Que eu acabei não conseguindo fazer, né? Minha filha ficou meio doentinha, então assim, eu tive que dedicar bastante tempo para ela, e então eu não consegui fazer muitas coisas referentes a vídeo, né? A estar fazendo uns estudos mais aprofundados. Realmente meu tempo estava bem escasso, né? Então, assim, quem é mãe aí sabe como que é essa luta aí que a gente tem. Então, eu indico vocês comprarem, sim, a da Thomas Nelson, ou se vocês acharem esse exemplar aqui, e ela tá num preço bom, não tá num preço muito ruim. Esse exemplar aqui, se você gostar, a folha dela é bem sedosinha. Então, assim, se você colocar marca-texto, eu não coloquei marca-texto. Eu acho que eu fiz teste só de lápis de cor, né? Mas eu fui tentar colorir versículo, não ficou muito bom. Então, eu acho que tem que ser algo mais pigmentado para poder pegar por causa da textura da folha. Então, ela é toda assim. Eu fiz até umas artes aqui que eu ainda não terminei, né? Eu já comecei a fazer assim essa capa e contracapa, mas ainda falta mexer mais algumas coisas. E essa daqui, né, vai ficar mais para leitura ou para eu carregar mesmo. Né? Eu tenho uma outra versão 2023. E essa daqui é minha Bíblia de oração, então eu sempre estou manuseando e lendo os versículos a respeito de oração para poder estar fortalecendo a minha fé, né? Que a gente fortalece a fé lendo a Bíblia, orando e fazendo as disciplinas espirituais, mas a oração e leitura da palavra, elas são essenciais, né? O próprio livro de Atos fala que os apóstolos, eles se concentravam ali na doutrina, na palavra e na oração também. Então, são coisas que a gente tem que seguir, que temos que fazer, praticar na nossa vida, né? Por mais que a vida seja uma luta difícil ou tenhamos momentos difíceis, né? Porque quem não tem momentos difíceis, né? Então, a gente tem que praticar e tem que ler, porque senão a gente não vai conseguir se fortalecer na nossa caminhada aí de fé. E é isso, gente. Depois eu vou estar soltando mais uns reviews para vocês e vou falar também do meu achado. Eu consegui achar a Bíblia com a capa que eu já tive. Alguém colocou no Mercado Livre e eu, por um dia, estava procurando. Falei, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Então, essa daqui eu só vi um review com essa capa na internet. O meu é o mesmo, mas eu consegui e fiquei muito feliz, né, de ter conseguido aí reaver, né, com essa capa, que eu sempre gostei muito dessa capa com a tulipa e a tulipa amarela aqui. Mas é isso, gente. Tem mais coisa para mostrar para vocês. Eu tô querendo fazer um review da Bíblia King James, que eu tô gostando muito dessa Bíblia. Né, já fiz algumas leituras nela, algumas coisas e outras que eu vi que tava meio assim, mas né, a gente acha a régua aqui de baixo. Quando você vai fazer uma leitura numa Bíblia de estudo, você tem que ir com cautela, né? Porque o principal é a palavra de Deus. Comentários, artigos e tudo, a gente tem que tomar cuidado em qualquer Bíblia que você for ler. Você sempre tem que estar atento ao que diz o texto e o que o autor ali daquele artigo, daquele comentário está falando, né? Então, assim, tem coisas que talvez não são conflituosas, né? Então, a gente tem que sempre ler com muito cautela, muito cuidado os comentários, artigos e tudo mais, né? E, nas dúvidas, perguntar ao pastor. Pergunte ao seu pastor, né? Procure-o, para que você possa tirar as suas dúvidas. Ele estudou para isso, né, também. Além de pastorear a igreja, ele também, né, tirar dúvidas, né, a respeito da própria palavra de Deus, que tem coisas que a gente não sabe, não entende, então a gente tem que perguntar. E é isso, gente, que eu quero mostrar para vocês hoje.
E, se Deus quiser, mais pra frente estarei postando aí mais vídeos, né, com mais conteúdos, né, interessantes e mostrando para vocês essas pequenas novidades aí que tem surgido no mercado. Não consigo comprar todas, gostaria, mas não consigo nesse momento. Mas o que eu tenho conseguido, eu estou trazendo aqui para vocês esse material, para vocês conhecerem também, né? Tem uma outra Bíblia que eu postei aí, eu guardei ela nos vídeos curtos, que é uma Bíblia da Pão Diário, eu não vi dela mais. E ela traz o estudo, ela é muito bonita. Eu vou trazer também para vocês estarem acompanhando aí, para vocês conhecerem um pouco dessas Bíblias aí que a gente não vê muito, né? Na verdade, acho que eu nunca vi nenhum review dela. Mas enfim, né? São Bíblias interessantes para a gente ter em mãos, né? Para estudar, para poder fazer um devocional, para ter um momento ali com Deus. Né? Se você tem apenas uma Bíblia, gente, eu comecei com uma e fui adquirindo aí com o tempo. Eu até mostrei a minha 01 aí, né? A minha Alphalite Brasil. Mostrei ela aí para vocês e é uma Bíblia que eu amo, tá até ali. Que ela tem estudos maravilhosos e eu tô pegando aos pouquinhos ali para poder estar fazendo as leituras e estudos. Então é isso, gente. Minhas queridinhas ficam aqui embaixo, né, junto na mesa comigo, e as outras eu coloco para cima porque quando eu preciso eu pego. Tava com saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam bem, né? E vamos despedir. Se Deus quiser, em breve estarei colocando mais vídeos aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.